Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Nós vamos ler os versículos 6 e 7. Marcos 16, 6 e 7. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Amém. Eu quero pensar com vocês, irmãos, sobre o tema: Deus não desiste de amar você. Deus não desiste de amar você. Esta é uma verdade incontroversa, uma verdade irrefutável, uma verdade absoluta. O amor de Deus por você não está nos seus méritos pretensos, não está nas suas obras grandiloquentes, não está nas suas realizações magníficas. A causa do amor de Deus por você não está em você, está nele mesmo. E esta verdade é vista de maneira eloquente na vida de Pedro. A vida de Pedro. Pedro foi um homem muito interessante, porque talvez nenhum personagem da Bíblia parece mais com você e comigo do que Pedro. Pedro é mais do que um homem, ele é um emblema, ele é um símbolo. Ele retrata quem somos, porque este homem tem características muito semelhantes às nossas. Ele era capaz da coragem mais robusta num momento, para em seguida escorregar para a covardia mais vergonhosa. Ele era capaz de fazer declarações de fé tão claras, tão cirúrgicas, tão precisas: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Para em seguida, instrumentalizado por Satanás, tentar afastar Jesus do caminho da cruz. Ele era capaz da fé mais pura, mais límpida, mais simples, ao mesmo tempo mais profunda. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele caminha, pisando em solo firme, naquelas ondas revoltas, mas de repente atira os olhos de Jesus e começa a naufragar. Pedro era capaz de dizer para Jesus: ainda que todos te deixem, eu jamais por ti darei minha vida, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Para em seguida negá-lo 3 vezes, de forma humilhante, de forma vergonhosa. Pedro era aquele homem capaz de uma coragem assim, imediata, carnal, de pegar uma espada e entrar num bando de homens fortemente armados e decepar a orelha de um soldado, para em seguida fugir, seguir a Jesus de longe. Pedro era esse homem que nega Jesus, mas logo depois chora as lágrimas do arrependimento. Eu quero dizer para você que o que Jesus fez com Pedro, Ele faz também com você e comigo. Essa é a minha esperança, essa é a minha convicção nessa noite,
Porque eu sei que eu não estou falando de um personagem que viveu há 2000 anos. Eu estou falando de um personagem que está aqui nesta noite. Estou falando de alguém que está sentado nesses bancos, está de pé nesse púlpito. Eu estou falando de alguém que tem Pedro morando debaixo da sua pele. De alguém que tem o sangue de Pedro correndo em suas veias. De alguém que tem o coração de Pedro batendo em seu peito. Eu estou falando para Pedros nessa noite. Este homem tem uma história tão bonita, porque ele era um pescador, ele era casado, ele foi levado a Cristo pelo seu irmão, e ele teve uma experiência tão bonita com Jesus, ao ver um milagre de Jesus, e ele reconhece o seu pecado, e ele se prostra aos pés de Jesus, e diz: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, o senhor podia ir embora, eu não posso estar na tua presença, afasta-te de mim. E Jesus, então, longe de escorraçá-lo por causa da sua consciência de pecado, Jesus disse: eu vou fazer de você, Pedro, um pescador de homens. Eu vou colocar nas suas mãos uma rede muito mais extraordinária. Eu quero que você ganhe pessoas para Cristo, para a salvação, para o reino de Deus, para a vida eterna. E ele vai ser um seguidor de Cristo. Mas hoje, esse homem que se torna discípulo, que se torna apóstolo, que se torna o líder dos apóstolos, que se torna um dos mais próximos dos apóstolos a Cristo, esse homem que vai se tornar o grande líder do cristianismo, tanto antes da sua queda como depois da sua restauração, mostra para nós algumas coisas que eu quero destacar nesta noite. Primeiro, a queda dele. Irmãos, homens de Deus caem, mulheres de Deus caem, crentes consagrados tropeçam, gente de Deus muitas vezes passa por crises na sua vida e no seu testemunho. E eu queria que você entendesse comigo quais foram as causas da queda deste homem. Primeiro, com a sua Bíblia aberta comigo, você pode identificar algumas dessas causas que levaram Pedro à queda. Primeiro, exagerada confiança em si mesmo. E eu gostaria de já pegar lá no finalzinho da história dele, porque diz a Bíblia que Jesus estava no cenáculo com eles, e eles estavam ao redor da mesa, Jesus mergulhado na sombra da cruz, e de repente eles começam a bater um papo entre eles, os discípulos, e dando vazão ao sentimento do coração deles, começaram a conversar assim: e aí? Quem de nós tem primazia? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós vai ter maior destaque no reino? E esse sentimento tolo, egoísta, é que dominava o coração deles. Aí Jesus os confronta, pegando uma bacia, pegando uma toalha e lavando os pés deles. E eu imagino quando chegam na presença de Pedro, o Pedro não está entendendo nada, seus olhos estão meio arregalados, o coração um pouco sobressaltado. E ele chega para Jesus e pergunta assim: o senhor vai me lavar os pés? O senhor não está entendendo? Que esse é um papel de escravo? Que essa é uma posição humilhante? Que isso não combina com a tua figura de líder, de mestre, de senhor? Aí Jesus olha para ele e diz: ô Pedro, o que eu estou fazendo com você agora, você não está entendendo mesmo não. Você só vai entender isso depois. Aí o Pedro diz para Jesus: ó Senhor, eu quero dizer uma coisa bem clara. O Senhor não vai me lavar os pés não. Ah, não vou deixar de jeito nenhum. O Senhor não vai se humilhar a esse ponto não. Isso é um papel de escravo. E eu não vou permitir, o Senhor nunca vai me lavar os pés. Aí Jesus olha para ele e diz: olha Pedro, deixa eu dizer outra coisa para você. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo não. O Pedro toma um susto maior ainda. Ah Senhor, se o negócio é desse jeito, então o Senhor faz o seguinte: o Senhor aproveita que o Senhor está com a água e com a bacia, o Senhor lava os pés, o Senhor lava as minhas mãos também, o Senhor pode lavar a cabeça também, o Senhor faz um banho completo.
Aí Jesus, olha Pedro, deixa eu dizer outra coisa para você, que você não está entendendo. Você já está limpo. Só falta lavar os pés. Você já passou pelo lavar regenerador do Espírito Santo, e isso só acontece uma vez na vida. Agora você que já foi regenerado, precisa continuamente, Pedro, ser purificado. É o que nós fizemos no culto de hoje, irmãos. Nós somos crentes, louvado seja Deus. Nós somos salvos, louvado seja Deus. Mas nós precisamos lavar os pés. Nós precisamos confessar pecados. Nós temos nossos deslizes. Nós temos as nossas crises, nós temos os nossos tropeços, e nós precisamos ser purificados. E é quando Jesus então sai desse cenáculo, que Jesus disse para eles assim: deixa eu dizer uma coisa para vocês, nessa noite, vocês todos vão se escandalizar comigo. E eu vou citar uma profecia para vocês, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Jesus chega perto do Pedro, bem particular, e diz: Pedro, deixa eu dizer uma coisa bem particular aqui para você. Satanás vos requereu para peneirares como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, quando te voltares para mim, fortalece os teus irmãos. E é nesse momento que entra a nossa história, quando Pedro, lá em Mateus 26:35, diz assim: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Em Marcos 14:31, que é paralelo, ele diz assim: mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E Lucas 22:23 diz: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Notem vocês em quem está a confiança de Pedro. Para não negar Jesus, para ser preso com Jesus e para morrer por Jesus. A confiança está nele mesmo. Toda vez que você pensa que você é capaz, que você é forte, que você consegue, que você tem a força, que você tem o poder, que você tem o conhecimento, que você tem a maturidade, que você tem a experiência, que você é capaz, aí você fraqueja. É isso que a Bíblia diz: quando eu sou forte, eu sou fraco, porque quando eu penso que eu sou forte, eu estou colocando a confiança em mim mesmo, e aí começa a derrocada de Pedro, exagerada confiança em si mesmo. Segundo degrau da queda lá, da escalada dele da queda, Pedro considerou-se melhor do que os outros. Se não, vejamos, Marcos 14:29 registra assim: disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. E Mateus 26:33 registra: ainda que venha a ser tropeço para todos, nunca serás para mim. Ponto. O que Pedro está dizendo aqui? Jesus, olha, o negócio é o seguinte: eu sei que nós estamos entrando numa hora de crise, eu sei que o negócio está complicado, eu sei que a Páscoa está aí, eu sei que as autoridades do Sinédrio já estão mancomunando aí prisão, eu sei que a situação não está boa, eu sei que tem a população de Jerusalém quintuplicou nessa festa, eu sei que o ambiente está pesado, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor: os outros, os meus pares, os meus colegas, na hora que a coisa pegar, eu não acredito que eles vão ficar com o senhor. Agora, deixa eu dizer uma coisa para o senhor: talvez o senhor nem me conheça direito, mas eu sou um homem que não arreda o pé, eu não sou de decepcionar ninguém, em mim o senhor pode confiar. Se todos te abandonarem, eu acho que vão, eu não vou. O senhor pode ter certeza, eu vou contigo para a prisão. O senhor vai ser preso, eu vou também. O senhor vai ser morto, eu estou lá também. Eu prometo ao Senhor fidelidade restrita, porque eu, Senhor, sou mais forte que os demais. E aqui está, irmãos, outra escalada da queda desse homem. Porque ele, nesse momento, ele pensa que ele é melhor que os outros. Talvez essa sutileza pode ainda seduzir o seu coração. Ah, eu sou presbiteriano desde o berço.
Eu sou um calvinista roxo. Eu sou um crente muito fiel. Eu nunca vou decepcionar o Senhor Jesus. Pode todo mundo cair para lá, cair para cá, abandonar para lá, abandonar para cá. Eu não. Aqui começa outra escalada da queda de Pedro. Ele considerou-se melhor que os outros. Mas vem uma terceira fase da queda do Pedro. Aí eles chegam no Getsêmani. Quando chegam no Getsêmani, diz a Bíblia que Jesus deixa os discípulos para trás, os 8, pega Pedro, Tiago e João, diz: vocês vêm comigo. E nesse momento Jesus abre o coração para os discípulos. Se você ler a Escritura, nunca em outra ocasião Jesus abriu o coração para contar para os seus discípulos o que estava dentro dele, suas angústias. E aí Jesus abre o coração e diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo, vigiai comigo. É o momento que Jesus pede solidariedade. E nesse momento diz a Escritura que Jesus está vivendo o seu momento crucial do ministério, porque é o único lugar onde você lê na Escritura que Jesus está angustiado. Você não vê Jesus angustiado lá no Sinédrio, você não vê Jesus angustiado lá no pretório romano, você não vê Jesus angustiado lá na cruz, você não vê Jesus angustiado carregando o madeiro, não vê. Mas aqui ele está angustiado. É aqui que o cálice está sendo apresentado para ele. A ira de Deus, o juízo de Deus. É aqui que ele vai tomar o nosso lugar e beber esse cálice sozinho. É aqui que ele vai entender que é preciso enfrentar a realidade dramática de ser feito pecado e maldição por nós e ser traspassado pelos nossos pecados. E Jesus pede para Pedro e seus 2 colegas: fiquem comigo, vigiem comigo, eu estou angustiado, eu estou muito aflito, é angústia de morte, fiquem comigo. E diz a Bíblia que nesse momento crucial da história, Pedro dorme. Pedro dorme. Pedro não discerne, Pedro não entende, Pedro não alcança a profundidade da luta espiritual que Jesus está atravessando. Aqui está outra área de queda nossa às vezes também, irmãos. Mateus 26, 40 a 41 diz: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E notem isso, e disse, não aos discípulos, disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Quantas vezes, irmãos, nas horas mais dramáticas da nossa vida, nós não conseguimos orar, nós não conseguimos vigiar. E porque não oramos, e porque não vigiamos, e porque dormimos, nós fraquejamos, nós naufragamos, nós tropeçamos. Quarta área da queda de Pedro. Olha comigo, ele perde o controle emocional. E aí diz o texto, prosseguindo no Getsêmani, que Jesus ora 1, 2, 3 vezes, que ele ora, que ele chora, que ele sangra. Mas ele se levanta fortalecido, robusto, ousado, a ponto de caminhar para a cruz como se caminha para a coroação. E quando os inimigos se aproximam para prendê-lo, ele pergunta: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Pois sou eu. E caíram por terra. Mas diz a Escritura que Pedro, e confira comigo lá em João 18:10, então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Aí entra outro aspecto. Primeiro, Pedro cai aqui, primeiro porque ele não discerniu o que Jesus havia dito para ele. Segundo, porque ele não discerniu a natureza da luta que ele estava travando. E foi o que Jesus disse: guarda essa espada, Pedro. Se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. E é nesse contexto que Jesus diz em João 18:11, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que meu Pai me deu. Muitas vezes, irmãos, nós caímos também porque nós temos arroubos de valentia carnal.
Em vez de nós entendermos que a nossa luta não é contra carne e sangue, nós pegamos armas carnais e lutamos com armas carnais, com as armas erradas, na guerra errada, da maneira errada, com as pessoas erradas. E caímos, como Pedro. Quinta fase da queda de Pedro. Aí você nota que Jesus é preso, os discípulos se dispersam, e a quinta área é que Pedro vai seguindo Jesus de longe. Confira Mateus 26, 58, está escrito assim: mas Pedro o seguia de longe. Você acha que hoje tem crente que segue Jesus de longe? É crente. Não tem coragem de dizer, não, eu não sou crente. É crente. Mas não fica perto. Mas não tem coragem de se apresentar. Mas não tem coragem de se identificar. É crente que segue descomprometido. É crente que segue, mas não tem compromisso. É crente que é meia boca. Não tem coragem. Não quer correr riscos. Não quer enfrentar os desafios do discipulado. E diz a Escritura que esse camarada vai seguir de longe. De longe. Ele não quer perder Jesus de vista, mas ele não quer ficar perto também. São as pessoas que vêm à igreja, que leem a Bíblia, mas não assumem compromisso com Jesus. Seguindo de longe. Não querem perder suas convicções. Não querem deixar a igreja, mas vivam um cristianismo de descompromisso, sem aliança, sem envolvimento, sem parceria, sem comprometimento, sem engajamento. E o passo é queda. Queda. Vem o sexto problema do Pedro. Diz a Bíblia que ele vai seguir de longe, acompanha Jesus de longe. Quando ele percebe que Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote, o sinédrio está lá, para interrogar Jesus, com testemunhas falsas, e nesse momento Jesus está sendo cuspido, nesse momento Jesus está sendo esbordoado. Diz a Escritura que ele vai acompanhado de João, e entra no pátio da casa do sumo sacerdote. E veja o que está escrito na Escritura. Por gentileza, em Lucas 22, 54, 55. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram. Quem se assenta aqui? Exatamente as pessoas que vão prender Jesus. E juntos se assentaram, Pedro tomou o lugar entre eles. Notem vocês que a Bíblia fala que a queda ela vai de abismo em abismo. Ninguém começa se afastando de Deus, irmãos, assim, abertamente, afrontosamente. Não, é passo a passo. Uma coisa leva a outra. Um passo leva o outro. E agora diz a Bíblia que o Pedro está exatamente assentado na roda dos escarnecedores. Não é que você, como um crente, deve viver numa ilha espiritual. Não é que você, como um crente, deva viver numa estufa espiritual. Não é que você, como um crente, não possa chamar um amigo não crente para almoçar com você, para jantar com você, para tomar um café com você, para se reunir com você, para você viver ali o seu testemunho e até falar de Cristo para ele. Não está falando disso. O ponto aqui é que esse camarada, o Pedro, está agora assentado junto com aqueles que prenderam a Jesus e ele não tem fibra, e ele não tem estrutura, e ele não tem testemunho, ele não tem capacidade de agora representar quem ele é e dizer quem ele é e dizer o seguinte: eu estou aqui, eu sou discípulo dele, eu estou em compromisso com ele, eu estou pronto a ser preso com ele, eu estou pronto a morrer com ele, eu quero dizer que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, que ele é o meu Salvador, que ele é a razão da minha vida, eu não estou nem aí com as consequências que eu vou sofrer por isso. Quantas vezes nessa escalada aqueles que um dia andaram com Deus e fizeram promessas de fidelidade a Deus estão hoje assentados na roda dos escarnecedores, sem poder, sem coragem, sem testemunho. Muitos
ainda hoje estão caindo, porque se unem com companhias erradas, estão em lugares errados, fazendo coisas erradas, com as motivações erradas. Finalmente, não podia ser outra coisa acontecer com ele. O último estágio é que ele nega Jesus 3 vezes. E eu queria que você, esse texto vale a pena ler comigo, está em Mateus 26, porque é só Mateus que faz esse registro com esse detalhamento, só Mateus. Por favor, vamos ler versos 69 a 75. Toda a igreja comigo. Vamos lá? Mateus 26, 69. Juntos. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz. Ponto. Para um pouquinho aqui. Ele nega diante de quem? De todos. Todos quem? Os que estavam no pátio perto dessa fogueira. Os que prenderam a Jesus. Nega diante de todos. Como é que ele nega? Não sei o que dizes. Agora vamos para o 71. Vamos juntos? E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Agora note uma coisa, ele muda de lugar, sai do pátio para o alpendre, mas não muda de atitude. Não adianta mudar a geografia, tem que mudar o coração. Notem que agora a acusação não é direta, a criada não está falando com ele, a criada está falando com as pessoas circunstantes. Aquele lá é discípulo dele, ele escuta a conversa, mas agora ele não apenas nega. O verso 72 diz que ele nega outra vez com juramento: eu juro que eu não conheço tal homem. Agora vamos para a terceira negação, verso 73. Vamos nós? Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Fica até aqui por um pouquinho, só um pouquinho. Notem agora que esse camarada não é confrontado mais por uma criada. E agora diz o texto que os que ali estavam, e os que ali estavam certamente eram as pessoas que tinham prendido Jesus. A coisa está pegando mais pesado um pouco. E agora eles dão uma evidência, eles têm uma prova de que ele é mesmo discípulo dele, porque o sotaque de Galileu dele, nortista, evidencia que ali em Jerusalém ele não podia morar. Ele não era de Jerusalém, ele era Galileu, e Jesus era Galileu, e tinha vindo da Galileia. Não, você é discípulo dele mesmo, porque você deixou vazar esse sotaque pesado seu, isso é prova de que você é discípulo dele. E diz o texto agora, que ele começa a praguejar e a jurar: eu não conheço esse homem. Agora preste atenção no que ele havia prometido a Jesus: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Estarei pronto, Jesus, a dar minha vida por ti e contigo para a prisão e para a morte. E aí o texto nos informa, versículo 74, imediatamente cantou o galo. Meus irmãos, pensem comigo uma coisa. Vocês acham que quando Pedro disse assim: Senhor, ainda que todos te deixem, eu jamais, ele estava sendo sincero ou não? Estava. Eu pergunto a vocês: quem de nós em sã consciência planeja pecar? Quem de nós em sã consciência planeja se desviar? Quem de nós em sã consciência planeja negar a Cristo publicamente? Só um insano, só um louco. No entanto, muitas pessoas que não planejam fazer isso, fazem isso.
Sabem por quê? Porque vão dando passos, um após o outro, rumo à queda. Um abismo chama outro abismo. Eu não conheço a história pessoal de todos vocês, mas quem sabe você, meu irmão, está vivendo uma situação assim. O cristianismo é enfraquecido. Você não consegue ser um discípulo de Jesus lá no seu escritório, lá no seu trabalho no hospital, lá na sua indústria, lá na sua fábrica, lá no seu táxi, lá na sua atividade comercial, lá na sua lida estudantil, lá na sua sala de aula, lá no metrô, lá no ônibus, lá no seu namoro, lá nos seus relacionamentos, eu não sei. Mas é hora de você e eu avaliarmos se nós não somos um Pedro nesta noite. Ele nega seu nome, nega sua fé, nega seu apostolado, nega suas convicções, nega ao seu Senhor. Mas agora, irmãos, vem uma coisa tão linda, que é a restauração de Jesus. Isso é maravilhoso, porque Deus é o Deus de toda a graça. Você já pensou se Deus me abandonasse toda vez que eu tropeço e caio? Estaria arruinado. A minha palavra para você hoje não é de botar uma tonelada de culpa na sua cabeça. A minha palavra nesta noite para você é dizer o seguinte: tem saída para você, tem restauração para você. Ainda que você chegou a um ponto de ter negado a Jesus, e você pensou, acabou para mim, fim de linha para mim, fundo de poço para mim, não tem mais chance para mim. Eu quero dizer que ainda que você tenha desistido de Jesus, Jesus não desiste de você. Foi exatamente isso que Jesus quis dizer, o anjo quis dizer em Marcos 16:7, ide dizer aos seus discípulos e a Pedro. Por que Jesus deixa esse recado com o anjo? Fale lá que eu quero encontrar os discípulos e Pedro é discípulo, mas eu quero citar pessoalmente Pedro, porque Pedro a essas alturas não se sente mais discípulo, ele se sente um derrotado, ele se sente um fracassado, ele acha que não tem mais saída para ele, não tem mais jeito para ele, mas eu não desisto dele. Eu não desisto de você, disse Jesus. Quais são os passos da restauração de Jesus? O primeiro passo, irmãos, está aí em Lucas. Volta lá para Lucas 22, por favor. Versículos 60 a 62. Que é o primeiro passo da restauração do Pedro. Dê uma olhadinha comigo. É o olhar compassivo de Jesus. 60 a 62, você pode ler comigo? Vamos juntos? Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu gosto tanto dessa expressão. Jesus fixou os olhos em Pedro. Você acha que Jesus está olhando para você hoje? Jesus está nos vendo hoje? Está? Ele está? Ele está aqui, irmãos. Você duvida disso, que Jesus está aqui? Quando João, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, tem a visão de Cristo, a Bíblia diz que João viu Jesus no meio da igreja. Ele está aqui. Se eu duvidar que ele está aqui, não faz sentido eu estar aqui, nem você. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz que ele está aqui andando entre nós. Ele está aqui. E ele está olhando para você. Ele está dizendo: meu filho, você caiu, mas eu estou olhando para você. Eu te amo. Eu me importo com você. Eu quero pôr você de pé de novo. Eu quero restaurar a sua vida de novo. Eu quero te dar uma nova chance. Eu quero que você recomece comigo outra vez.
Quando Ele olha para nós, Ele está nos repreendendo com doçura, mas Ele está nos oferecendo perdão. Quando Ele olha para nós, está dizendo: eu sei o que aconteceu com você, eu sei o seu fracasso, eu sei a sua queda, eu sei a sua covardia, eu sei que você me negou, mas meu filho, eu estou aqui, eu estou olhando para você, eu não desvio meu olhar de você, eu me importo com você, eu não desisto de você, eu estou pronto para restaurar você de novo. Quantos de nós conhecem aquele cântico: a luz brilhou em meu caminho, quando eu ia triste sozinho? Foi seu divino olhar que me ensinou a amar. Foi um minuto só do seu olhar. Foi um minuto só, um minuto só. Foi um minuto só do seu olhar. Tudo em mim mudou, tudo em mim encantou. Foi um minuto só do seu olhar. É o olhar de Jesus para nós. Ele não desiste de nós. A segunda razão, irmãos, da restauração do Pedro está lá em Marcos 14:72, que são as lágrimas de arrependimento. Vai lá comigo para Marcos 14:72, por favor. Veja, pode ler o 72 comigo? Vamos juntos? Logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Mateus 26:75 diz: e saindo dali chorou amargamente. Então tem 2 coisas: ele desatou a chorar, e Mateus diz que tipo de choro foi? Chorou amargamente. A palavra amargamente no grego traz a ideia de que brotava de dentro dele água podre. Esse choro aqui, irmãos, eu diria que é o choro do arrependimento. O que acontece quando um filho de Deus peca? Ele fica triste, não é verdade? Não é a sua experiência? Quem de nós, sendo habitado pelo Espírito Santo, sendo convertido a Cristo, ao pecar contra Ele, fica tranquilo? Ninguém. Ninguém. Porque se você peca contra Deus, você não sente nada no seu coração, dá uma examinada melhor aí. Dá uma examinada melhor aí. Mas se você é de Deus, quando você peca, há uma tristeza, há uma angústia, há um mal-estar, há uma coisa ruim aqui dentro. E esse negócio foi tão forte em Pedro, que diz a Bíblia que ele caiu em si e desatou a chorar. Para quem acha que homem não chora, chora sim. E Pedrão era daquele camarada do durão, era aquele camarada de casca grossa, e ele desata a chorar. E diz o texto que ele chora amargamente. Amargamente. Talvez é hora de você clamar aos céus para Deus lhe dar um coração quebrantado, para Deus dobrar a dureza do seu coração, para Deus tirar essa casca grossa, couro de jacaré do seu coração, para você ter um pouco mais de sensibilidade espiritual, para você perceber que o pecado é maligníssimo aos olhos de Deus e que você não pode ter intimidade e comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Agora há pouco, no gabinete pastoral, o pastor Arival estava nos compartilhando de um livro que ele está lendo sobre a questão da doutrina do Espírito Santo, que muitas vezes nós lemos as gloriosas doutrinas da Bíblia, como a doutrina do Espírito Santo, apenas de forma acadêmica, apenas de forma intelectual, apenas como um conhecimento que nós adquirimos e que nós mantemos em nossa mente, quando na verdade o propósito de Deus é que essas verdades sejam verdades práticas, empíricas, experimentais na nossa vida. Eu pergunto para você hoje, irmão, em nome de Jesus, examine aí, qual foi a última vez que você chorou diante de Deus por ter pecado contra Deus? Aí talvez você pense, mas está falando de que pecado? Pecado escandaloso? Deixa eu dizer uma coisa para você, filho. As pessoas que mais sofrem, choram pelos seus pecados, não são as que mais pecam, são as que mais perto de Deus andam.
Porque quanto mais perto de Deus você andar, mais sensibilidade você vai ter para reconhecer que pecado é pecado, que pecado é maligníssimo. Mas se você estiver longe de Deus, você vai pecar e seu coração nem vai sentir mais nada. Por isso que ele desatou a chorar e chorou amargamente. Terceiro elemento da restauração de Pedro, queridos, é o texto que nós lemos, Marcos 16, 7, a procura de Jesus. Mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá diante de vós para Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Oh, irmãos, que graça maravilhosa, que amor extraordinário, porque Jesus sabia que Pedro, a essas alturas, estava arrebentado emocionalmente, estava quebrado moralmente, estava falido espiritualmente, que Pedro havia pensado assim: não tem mais jeito para mim, não tem mais cura para mim, não tem mais restauração para mim, não tem mais perdão para mim, não tem mais futuro para mim, eu não consigo mais ser um apóstolo, acabou, fim de linha para mim. Aí Jesus manda um recado para ele: ide dizer aos seus discípulos e a Pedro: Pedro, eu não desisto de você, Pedro, eu não abro mão da sua vida, Pedro, você é tão amado e precioso por mim, que eu não posso desistir de você jamais. Jesus não desiste de você, não desiste, não desiste. Aí diz a Escritura, que quando Pedro chega na Galileia, como Jesus tinha orientado, e eu fico imaginando, pastor Arival, como é que foi essa viagem. O senhor que conhece bem aquele território, de Jerusalém para Galileia, são mais de 100 quilômetros. E não era de carro 2.0. Era a pé. E eu não sei se você já fez uma viagem de 100 quilômetros a pé. Mas não é brincadeira. E você gasta 20 minutos para andar 2 quilômetros. Estou falando de 100 quilômetros. E quando você está com a consciência aflita, a viagem fica mais longa, não fica? Fica. Quanto mais angustiado você estiver, mais demorado fica o dia, mais longa fica a noite. E eu imagino que o Pedro nessa viagem deve ter sido atormentado. Falei, oh meu Deus, quando Jesus encontrar comigo, ele vai me quebrar todo, ele vai me arrebentar, ele vai me humilhar muito, ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde, que eu sou um medroso, que eu sou um fracassado, que eu sou um desertor, que eu sou um traidor, que eu sou um zero à esquerda. E ele caminha pensando, o que vai ser, como é que vai ser, como é que Jesus vai me abordar, o que vai fazer comigo. E ele chega lá, quando ele chega lá, Jesus não está lá. E aí diz a Bíblia em João 21, 3, que ele diz para os seus colegas assim: eu vou pescar. O que ele quis dizer com isso? Eu estou meio estressado, como diz aí nas traseiras de caminhão. Está estressado? Vai pescar. Não foi isso que aconteceu, não. Ou talvez, não, esse camarada é profissional, você ganha um troco, vai ganhar um dinheirinho extra. Também não é isso, não. Quando ele diz assim, eu vou pescar, ele está reacendendo aquilo que Jesus já tinha percebido lá atrás, e dizer aos seus discípulos e a Pedro. Pedro não se sente mais discípulo, ele está agora reafirmando isso: eu vou voltar para as redes, eu vou voltar para a pesca, eu vou voltar para o passado, fim de linha para mim, estou abandonando meu apostolado, estou abandonando meu ministério, acabou meu sonho, acabou, eu vou voltar para as redes, eu não tenho mais chance desse negócio de ser um discípulo de Jesus, eu vou voltar para o meu passado, fim de linha para mim. Fim de linha. Talvez eu esteja nesta noite falando para alguém que está pensando assim: tanta decepção, tantos fracassos, tantos pecados, tantos deslizes, tantas quedas, não tem mais jeito, acabou meu sonho, acabou. Ser um crente cheio do Espírito Santo, ser usado por Deus, ser um pregador, de ser uma pessoa que vai ser um vaso de honra nas mãos de Deus, acabou meu sonho. Diz a Bíblia que naquela noite eles não pegaram nenhum lambari. Nada, rede vazia. Já pensou agora desse? Estão voltando de madrugada, o dia está amanhecendo. Então a 100 metros da praia, a 200 côvados da praia, quando alguém lá, distante, está andando lá. E esse personagem se dirige a eles assim: covardes!
desertores. Não, não foi assim. Jesus se dirige àquele bando de homens, filhos, filhos, filhos. Como essa palavra é doce ao meu coração. Porque nessa palavra, irmãos, tem mais de 1 tonelada de graça. Filhos. Ele está se dirigindo a um bando de desertores, de gente que o abandonou, de gente que o deixou, de gente que o negou. Filhos. Não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundo você tenha caído, não importa quão grave é o seu pecado, não importa que mazela você esteja vivendo hoje, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Ele está olhando para você com doçura e amor, dizendo, filhos, filhos. Aí ele faz uma pergunta, tendes aí alguma coisa de comer? Não, então lance a rede à direita do barco e achareis. E quando lançam, são 153 grandes peixes que começam a pular nas redes. Aí não tem outra conclusão. O João disse, olha Pedro, é Jesus, ele chegou. Ele falou que encontrava gente, pois ele veio. Ele está aqui, Pedro, é agora. E não dá para adiar mais, Pedro, é agora. E aí a Bíblia diz que o Pedrão largou o barco para lá, tem 100 metros para nadar. Ele larga o barco, as redes, os peixes, e entra na água, nada. E eu imagino a cena do Pedro assim acelerado, coração assim sobressaltado, os olhos assim meio arregalados. E aí ele vai pensar, agora que Jesus me quebra, é agora que ele arrebenta comigo, é agora que ele vai me humilhar, é agora que vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracasso. Quando ele chega, irmãos, oh graça maravilhosa, tinha um braseiro na praia. Mas por que um braseiro na praia? Não é comum você estar andando de madrugada e ter um braseiro na praia. Mas aquele braseiro foi colocado ali por Jesus. Sabem por quê? Só tem 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Aquele braseiro ali era uma espécie de reconstituição da cena do crime. Para dizer o seguinte para Pedro, Pedro, eu pus esse braseiro aqui para você entender uma coisa. Eu quero curar sua memória, eu quero curar sua lembrança. Eu quero dizer para você que na mesma geografia que você caiu, eu quero levantar você. No mesmo lugar que você me negou, eu quero que você me confesse. No mesmo lugar que você foi derrotado, eu quero que você seja vitorioso. No mesmo lugar em que você se prostrou caído e envergonhado, eu quero restaurar sua alma, Pedro, porque a minha graça, Pedro, é maior do que o seu pecado. Oh, irmãos, que graça maravilhosa, que amor maravilhoso. Ele não desiste de nós. É nesse momento então que mais um passo se dá para a restauração de Pedro, quando Jesus pergunta para ele então, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Eu não sei se você atentou para esse detalhe do texto, porque a gente lê assim meio corrido e não percebe. A pergunta de Jesus não é se Pedro ama. A primeira pergunta. A primeira pergunta é, tu me amas mais do que estes outros? Mas por que Pedro deveria amar mais do que os outros? É porque lá atrás o Pedro havia dito para Jesus, ainda que todos te deixem, eu jamais. Sabe o que Jesus está querendo dizer para Pedro nessa pergunta? Ô Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda acha que você é mais crente, mais fiel, mais espiritual do que os outros? Você ainda mantém esse autoconceito de você mesmo? Jesus está chamando Pedro para um confronto. Porque na verdade, irmãos, nós não teremos restauração a não ser que nós sejamos confrontados. Aí Pedro disse, sim senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus pergunta a segunda vez, tu me amas? Sim senhor. Agora não pergunta se ama mais não, só pergunta se ama. Sim senhor, tu sabes que eu te amo.
Aí pergunta a terceira vez: tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Por que é que Jesus perguntou essas 3 vezes? Não era apenas porque Pedro negou 3 vezes. Isso é o óbvio. Ele perguntou 3 vezes para dizer o seguinte para Pedro: Pedro, eu estou lhe perguntando 3 vezes para que fique claro para o seu coração que para cada negação sua tem uma dose suficiente da graça para restaurar você, Pedro. Para cada queda sua tem um poder suficiente para botar você de pé outra vez, Pedro. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa, porque às vezes você tropeça uma vez, você tropeça a segunda vez, você tropeça a terceira vez, aí o seu coração pode dizer o seguinte: agora acabou, não tem mais jeito. Aí Jesus está dizendo: meu filho, para cada queda sua, a graça é suficiente para restaurar você de novo. A minha graça é maior do que o seu pecado. É claro que você já escutou isso tantas vezes, mas no texto original tem uma riqueza que não dá para perceber na língua portuguesa, porque Jesus está usando 2 verbos para amor aqui no texto: o verbo agapau e o verbo filéu. Ágape é amor sacrificial, que dá a vida pelo outro, e filéu é o verbo amar apenas de gostar. Quando Jesus pergunta a Pedro a primeira vez, ele pergunta assim: Petros, agapas me, tu me amas com amor ágape, tu me amas a ponto de morreres por mim, tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, porque foi isso que Pedro falara para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida. Jesus está perguntando: ainda está de pé, Pedro, o que você me prometeu? Tu me amas assim? Quando Pedro responde essa pergunta: tu sabes que eu te amo, ele não responde verdadeiramente a pergunta de Jesus, porque ele usa outro verbo para amor, o verbo filéu, que é apenas gostar. Trocando em miúdos, ele está dizendo o seguinte: ah, Jesus, eu não te amo a ponto de dar a minha vida por ti ainda não. Eu não tenho esse amor ainda não. Eu não tenho essa coragem ainda não. O que eu tenho pelo Senhor é afeição. Eu gosto do Senhor. E aí ele respondeu: filosê, filosê, amor filéu, filosê, eu gosto do Senhor. Aí Jesus pergunta a segunda vez do mesmo jeito: Petros, agapas me, tu me amas a ponto de dares tua vida por mim? Pedro responde mesmo: ah, Senhor, esse amor eu não tenho. Eu não tenho coragem de dar minha vida pelo Senhor, não. Eu tenho afeição pelo Senhor, eu gosto do Senhor, filosê. Aí Jesus, na terceira vez, deixa Pedro triste. Por que ele deixa Pedro triste? Porque Jesus mudou o verbo. Passou a usar na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro estava usando nas 2 respostas anteriores. Então, Petros, fileis-me, pelo menos tu gostas de mim, tu tens afeição por mim. Pedro respondeu do mesmo jeito: filosê, eu tenho afeição pelo Senhor, eu gosto do Senhor. Que conclusão eu chego aqui? Quando Pedro, arrogantemente, confiando em si, prometeu para Jesus dar a vida por ele, Pedro negou Jesus. Mas quando Pedro humildemente reconheceu que não tinha poder para dar a vida por Jesus, Jesus o capacitou a dar a vida por ele. E se você perceber, e eu peço a você, por favor, para ir para lá, para nós encerrarmos, para João capítulo 21, é nesse contexto então, é que Jesus vai capacitá-lo a dar a vida por ele. Olha comigo, por gentileza, capítulo 21, versículo 18 e 19, de João. Está escrito aí: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. O que Jesus quis dizer com isso? Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus.
Sabe o que eu acho bonito? Que depois que Jesus tem esse encontro com Pedro, que Jesus restaura Pedro, Jesus faz mais, e restaura o ministério de Pedro. Então, apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Eu acho isso incrível, sabe por quê, irmãos? Nós temos os nossos meios de restaurar pessoas, não temos? Nós somos humanos, é gente humana restaurando gente humana. Então nós somos mais complicados para restaurar gente. Eu fico pensando Pedro no presbitério. Como é que seria? Eu acho que talvez uma comissão seria nomeada para cuidar do Pedro. Talvez alguém disse, vamos pensar que o nosso irmão Pedro deve ficar 1 ano de licença, sentado no banco. Para dar uma refletida melhor, não? Ou talvez alguma equipe assim mais teológica disse, Sr. Pedro, nós vamos te dar 10 livros de teologia para você ler, fazer uma resenha, entregar para nós um resumo, para a gente entender melhor o seu pensamento. Ou talvez alguma equipe assim mais existencialista diria o seguinte, Pedro, nós vamos nomear um psicólogo cristão, ou um conselheiro maduro, experiente, para você conversar com ele. Uns 6 meses, você está meio instável emocionalmente, você precisa dar uma melhorada. A única condição que Jesus usou foi esta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Porque se você ama Jesus, tem restauração para você, meu irmão. Se você ama Jesus, tem restauração do seu ministério. Deus pode hoje, talvez alguém que está aqui decepcionado com a igreja, decepcionado com liderança de igreja, decepcionado com o ministério, já pensando em desistir de tudo, hoje Jesus pode restaurar o seu ministério e botar de volta o cajado de pastor na sua mão. A partir daqui, Pedro é um outro homem. A partir daqui, Pedro é um homem de oração. A partir daqui, Pedro é um líder que vai aguardar o derramamento do Espírito. A partir daqui, Pedro se levanta para pregar e os corações se derretem. A partir daqui, Pedro vai orar pelos enfermos e eles vão ser curados. A partir daqui, Pedro não vai temer mais prisão, nem açoite, nem cadeia, nem a morte. A partir daqui, Pedro vai ser um homem cheio da graça e do poder de Deus para fazer diferença na história. Porque o nosso Deus é o Deus de toda a restauração. Mas eu quero concluir dizendo que foi quando Jesus explicou para ele, olha Pedro, quando você ficar velho, eles vão te levar para onde você não quer ir. E eles vão te cingir, eles vão te pregar. E eu quero dizer isso muito claro para você, Pedro, que eu estou falando disso, acerca da natureza da morte que você vai enfrentar, e ao você enfrentar esse tipo de morte, você vai glorificar a Deus. Ô Pedro, quando você fica velho, meu filho, não, você não vai ser condecorado com medalha de honra ao mérito, não. Quando você ficar velho, meu filho, você não vai receber assim muitos aplausos humanos, não. Quando você ficar velho, meu filho, sabe o que vai acontecer com você? Eles vão te crucificar. Aí Jesus explicou isso para ele e disse assim, ô Pedro, agora segue-me. 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 Não para os aplausos, não para o sucesso, não para a fama. Segue-me para a cruz. Segue-me para o martírio. Segue-me para a morte. Sabe por quê, irmãos? Porque você e eu cremos nessa verdade, que a cruz precede a coroa, o sofrimento precede a glória. E o importante para um homem, para uma mulher, não é como ele morre, como ela morre, mas como ressuscita. Deus restaura esse homem. E Deus está aqui, Jesus está aqui, para restaurar você, para colocar você de pé, para preparar você para viver e para morrer, para preparar você para ser uma bênção, onde quer que Deus levar você.